Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindo, meu querido Henrique Zimmermann, num dia intenso, para dizer o mínimo. Em outros anos eu te diria Hag Sameach, né, festa alegre, por conta do feriado, por conta do Yom Ha'atzmaut, mas esse ano é um pouco mais complicado, e um Yom HaZikaron, um dia da memória, que foi marcado por muito pesar. Acho que você vai comentar, inclusive, sobre isso. Uma cerimônia que teve a participação do presidente Isaac Herzog, e rasgando as vestes, num ato bastante simbólico. Ou seja, esse ano é tudo superlativo, certo, Henrique? É um ano diferente de todos, Leila. É um ano diferente e é um momento sempre que se repete todos os anos, mas que este ano é mais dramático. E é que os fundadores de Israel decidiram que o dia da independência seria sempre precedido pelo Yom HaZikaron, o dia da memória dos soldados caídos. E porquê? Para destacar que a independência foi conseguida com o sangue de pessoas que pagaram por isso. E então esse princípio faz que durante as últimas 24 horas Israel lembrasse os mortos em todas as guerras, desde 1860, guerras e atentados, incluído agora os do 7 de outubro, que é o dia mais doloroso, mais sangrento da história judaica desde 1860, mas ao mesmo tempo lembra o que aconteceu como resultado de tudo isto, a independência de Israel. E esta noite, em Israel, o que acontece é que se passa de um estado de ânimo ao outro. É surrealista totalmente. E este ano, como tu muito bem disseste, é difícil dizer Hag Sameach, uma festa feliz, porque não é feliz. Estamos a lembrar 25.040 mortos desde 1860, entre eles 5.100 em atentados terroristas, e sobretudo temos que lembrar que neste último ano houve, desde 7 de outubro, houve 716 soldados e agentes de segurança que morreram e 834 civis, ou seja, falamos de mais de 1.500 pessoas que perderam as suas vidas. E é preciso entender aqui o significado, Leila. O significado é que há em Israel, neste momento, 1.150 órfãos novos, resultado do 7 de outubro, e 425 viúvas. Tudo isto faz que no país haja este ano, eu diria que este Yom Ha'atzmaut, este dia da independência, é um pouco diferente. Vê o Yediot Ahronot, o principal jornal do país, qual é o seu título? Ein lanu et eretz acheret. Não temos outro país, outra terra. Realmente é essa a sensação. E o presidente Herzog, no discurso que fez no Muro das Lamentações, ontem à noite, para recordar na cerimónia do Yom HaZikaron, do dia da memória dos soldados caídos, rasgou as vestimentas, que é um símbolo judaico de luto, de Evel, como resultado deste 7 de outubro. Realmente é preciso entender que, dizia-me hoje um israelense muito conhecido, que não permitiu dizer o seu nome, mas que me disse: realmente o que nós estamos a viver é o acontecimento provavelmente de mais, eu diria, repercussão desde a criação de Israel há 76 anos. E é como se no 11 de setembro dos Estados Unidos houvesse quase 40 mil mortos, e não 2.900, e não só 50 terroristas, senão 3.000, que vieram e que mataram simplesmente por matar. Eu hoje reuni-me com Clara Merman e com Luís Har, que são um casal que foi sequestrado para Gaza no dia 7 de outubro. E posso dizer que o que eles me contaram é uma coisa que eu não vou esquecer. Tudo o que aconteceu esse 7 de outubro de manhã, como os meteram, como os levaram à força, decidiram não matá-los, segundo eles, porque eles se abraçaram, todos eles, uma família de 6, 7 pessoas, com uma menina jovem com um cãozinho, e todos abraçados no chão. Eles perceberam que não tinham armas,
e então não os mataram e levaram-nos sequestrados para Gaza. Depois falei com 2 soldados reservistas que foram levados para Gaza. Um deles combateu durante 3 dias. Or Matuk. 3 dias. Dizia que não dormiram durante 3 dias. Ele estava dentro de um Namer, que é uma espécie de tanque da unidade Givati, da brigada Givati, e eram só um tanque. Então ele ia e vinha nos kibbutzim, em Kfar Aza, naquela zona, e durante 3 dias combateu contra homens do Hamas que estavam dentro do território de Israel, e depois de 3 dias foi ferido, gravemente ferido, e foi levado ao hospital, e operaram-no várias vezes, e adormeceram-no para que ele não sofresse, mas o problema foi que quando terminaram o efeito da anestesia, ele não acordava, não conseguiam acordá-lo. Até que a mulher dele, uma jovem que estava com ele também, gravou a filha de 3 anos, a única filha deles os dois, Yael, gravou uma mensagem da filha que dizia: papá, acorda, por favor. E ele acordou. A filha de 3 anos acordou, fez o que os médicos não conseguiram fazer durante horas e horas. E quando lhe contaram ao Or, que é um major na reserva, quando lhe contaram a ele o que tinha acontecido, ele disse: isso não é verdade, vocês estão a inventar, isso é histórias de jornalistas que estão à procura de fazer sensacionalismo. Até que o médico veio, o médico que o curou, que o tratou, e disse-lhe: Or, foi exatamente assim. A tua mulher pôs-te o telefone, ouviste a mensagem da tua filha e acordaste. E o Or Matuk, um durão, que é oficial no exército há muitos anos, oficial de carreira, e começou a chorar ao contar tudo isto e disse: eu devo a minha vida à minha filha, minha única filha, que tem 3 anos. E outro jovem, o Mordechai, que faz-me lembrar o Herzl, com uma bandeira, com uma barba parecida à do Herzl, que toca violino. Ele estava ferido gravemente, e vieram os amigos dele com violinos e com guitarras, e quando ele está em perigo de morrer no hospital, começam a cantar com ele, e os médicos decidiram não adormecê-lo. Disseram: uma pessoa que é capaz de cantar e de tocar o violino nesta situação, nós vamos tratá-lo assim, sem o adormecer, e hoje em dia está fora do hospital e fora de perigo. Tudo isto são histórias que aconteceram aqui no dia 7 de outubro, e olha, Leila, é um pouco a menos nível o que aconteceu no Holocausto. Eu acredito que durante anos e anos e anos no futuro vamos ouvir histórias de autêntico heroísmo que aconteceram nesta data como resultado do maior massacre da história de Israel. Henrique, acho que a gente tem um vídeo para mostrar dessa cerimônia da qual participou o presidente Herzog. Vamos ver um trechinho? Tá. E a gente continua conversando. Claro que sim. Eu estou aqui ao lado dos resíduos do nosso templo. O símbolo do luto. É um ano de luto. Rompi as minhas roupas. Os nossos corações estão rotos. Queremos nos consolar uns aos outros. Soldados dos civis mortos. É uma fratura tremenda. Façam um chamamento aos nossos irmãos reféns e às suas famílias, e não vos esquecemos nunca. Todo o povo está com vocês. Temos que escolher pela vida, mas não vamos parar até que vocês voltem. הקרע המדמם שכולנו מרגישים בליבנו השנה לא יכול להישאר חסר משמעות. המשפחות השכולות אומרות לי את זה שוב ושוב ושוב. הקרע בלב של העם חייב לאחות את הקרע בעם. הקריאה הזאת
היא גם קריאה וזעקה, קריאה לעשייה, קריאה לתקומה, תקומה כעם אחד. É chamamento à nossa אני unidade עושה como מכאן povo. תפילה להחלמתם של כל הפצועות והפצועים בגוף ובנפש. Oxalá todas as feridas e עלינו os לתמוך feridos בהם recuperem, ובמשפחותיהם, בקרבות temos que os השיקום הקשים apoiar e as suas והמייסרים, famílias na ובטיפול batalha da luta בצלקותיהם pela הפיזיות recuperação והנפשיות. física e אני mental. מחזק ומחבק בשם כולנו את נשות ואנשי צה"ל בחובה ובקבע, Abraço וכל todos os כך הרבה soldados do מילואימניקים Exército שעזבו הכל e reservistas מאחור que abandonaram והלכו tudo לחזית חודשים para ir ארוכים, para a frente durante meses שאיבדו חברים בקרב. e perderam אני מחזק amigos ומחבק no בשם combate. כולנו את המשטרה, משמר Abraços הגבול em nome de והימ"מ, todos à שב"כ, polícia, המוסד, ao שירות Shin Bet, ao בתי Mossad, הסוהר, כיתות הכוננות, aos serviços כלל זרועות penitenciários הביטחון וביטחון e הפנים, todas as forças de segurança. הכבאות, החירום וההצלה. אני מודה להם ולמשפחותיהם, Agradeço-lhes a שמקריבות eles e המון às למען suas המדינה. famílias que sacrificam הזכות tanto em להגן על nome do país. ביטחון ישראל, הזכות לשרת בצה"ל היא זכות עצומה. היא לא נטל, היא זכות O direito de servir no עצומה, exército é direito, זכות não dever, מקודשת בדם. השם direito ישמור sagrado. צאתם ובואם מעתה ועד עולם. Agora, houve protestos também, não é, Henrique? O New York Times lista vários protestos na cerimônia em que estava o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, também onde estava Itamar Ben-Gvir e Yoav Gallant e por aí vai, e menciona uma pesquisa que foi feita nessa segunda-feira pelo Instituto de Democracia de Israel, Israel Democracy Institute. Eu não sei se é o original estaria na língua inglesa ou em hebraico, mas enfim, na verdade uma pesquisa conduzida esse mês, e diz que a maior parte dos israelenses, ele acha mais importante um acordo para liberar os reféns, e considera isso a prioridade do que uma operação militar em Rafah ou Rafah, que é algo que está se desenrolando nesse momento, e depois a gente entra em detalhes sobre o que está acontecendo lá. Mas eu queria falar primeiro desses protestos, dessas manifestações, no momento me parece atípico para manifestações, né? Sem dúvida, mas este ano é um ano atípico em todos os aspectos, Leila. E é por isso que neste momento está a ter lugar, está a começar agora a cerimónia de como é que se diria isso em português, de condecoração dos cidadãos mais destacados do país, em Jerusalém, e as famílias dos reféns estão a fazer uma cerimónia alternativa na Praça dos Reféns em Tel Aviv, de protesto, dizendo que o governo está-se a esquecer dos seus filhos que estão ainda nos túneis de Gaza e que isso não pode ser. Eu acho que é um momento muito particular na história da nação, na história de Israel. Eu não me lembro de uma discussão que chegasse a tal ponto dentro de um Yom Ha'atzmaut, de um dia de independência de Israel, porque realmente há uma grande discussão. E eu penso que neste momento estamos a ver só o preâmbulo da discussão que nos espera quando as coisas tranquilizarem um pouquinho mais. Para a maioria da população de Israel, eu não preciso de nenhuma sondagem do Instituto da Democracia, nem do New York Times, para entender que para a maioria da população a primeira prioridade é libertar os reféns. Entre nós, Leila, os poucos reféns que ainda estão vivos. E que infelizmente o tempo não joga a favor deles. Conforme vai passando o tempo, vai havendo menos vivos. E, portanto, é preciso correr. E o que dizem as pessoas, como até mesmo os generais na reserva e outros, dizem: temos todo o tempo do mundo para no futuro golpear o Hamas, se for necessário, mas não teremos todo o tempo do mundo para libertar os reféns que ainda estão vivos. Assim que é preciso mudar as prioridades. E eu penso que a maioria da população entende que as possibilidades de libertar os reféns estão-se a reduzir conforme passam os dias. E, portanto, há aqui, eu penso, um momento difícil nesse aspecto. Eu acho que os norte-americanos não renunciaram, o Qatar e o Egito também não, mas o Hamas, neste momento, especialmente com o Yahya Sinwar,
desfruta desta situação, porque ele vê que há uma tensão entre Israel e os Estados Unidos e vê que eles não têm que fazer absolutamente nada para que Israel se esteja a complicar perante o seu aliado principal, um dos únicos, um dos mais importantes. E ao mesmo tempo eles veem que o Egito se está a unir à África do Sul em Hague, nos protestos contra Israel, pelas suas próprias razões egoístas, porque eles temem um êxodo de palestinos de Rafah para o deserto do Sinaí no Egito. Então eles querem parar a operação em Rafah. Ou seja, que há aqui uma situação que o Hamas pensa, sobretudo o Sinwar, há alguns detalhes que têm saído. O Sinwar está rodeado de várias dezenas de reféns vivos que estão com ele no túnel de onde ele esteja, Khan Younes, no centro de Gaza, em Rafah, ninguém sabe de onde, e ele está rodeado deles porque eles são o seguro de vida do Sinwar e da cúpula do Hamas. E sabem que no momento em que eles devolvam esses reféns, Israel não terá nenhum tipo de impedimento para começar a lançar bombas sobre os túneis e tentar matar os líderes do Hamas. Assim que eles não têm um grande interesse em chegar a um acordo. E esse é o catch-22. Essa é realmente a situação difícil, a emboscada perante a qual Israel se encontra neste momento. Henrique, os nossos colegas do lado esquerdo do muro, do podcast do lado esquerdo do muro, explicavam na edição da semana passada que há uma região ali, próxima à fronteira com o Egito, que é ainda mais povoada do que ali onde há a passagem de Rafah, enfim, e onde há túneis, supostamente, do Hamas, pelos quais há contrabando de armas e de uma série de coisas a partir do Egito, e que haveria, então, um esforço do Exército para evitar essa área, porque ela é mais densamente povoada por cima desses túneis. Então, eu queria que você explicasse para a gente esse desenho da região e o que está por trás dessa operação que parece ser focada, segundo as Forças de Defesa de Israel. A operação é focada, isso não tenho a mínima dúvida, apesar de que não tão focada como era nos primeiros dias. Israel está a ir aqui entre a espada e a parede. Por um lado, há um compromisso em relação aos Estados Unidos de não fazer uma operação como as operações que Israel começou a fazer às várias semanas depois do dia 7 de outubro, ou seja, em massa, mas pelo outro lado, Israel está à procura de alguma coisa. Eu não sei o que Israel está à procura lá, mas a minha intuição diz-me que estamos à procura de duas coisas, do Sinwar e dos reféns. E Israel entende que sem entrar em Rafah, não há forma de conseguir, por um lado, acabar com os últimos 4 batalhões do Hamas que estão lá, os 23 que havia, por um lado, pelo menos como parte deles, mas ao mesmo tempo tentar conseguir encontrar os reféns e conseguir fazer operações como a que o Luís Har me contou hoje, que num momento determinado lhe aconteceu a ele. Sabes uma coisa que o Luís me contou que é incrível? Que os tipos do Hamas que estiveram com ele durante 160 dias, se eu não me engano, eles diziam-lhe todo o tempo que o objetivo do Netanyahu que não fizessem barulho. Porquê? Porque se vocês fazem barulho, o exército de Israel tem drones e aviões que captam os barulhos de baixo e vêm bombardear o lugar, porque eles querem matar-vos, diziam-lhe eles. Eles querem matar os reféns. Porquê? Para não ter que libertar presos das prisões, presos palestinos das prisões de Israel. Uma coisa absurda, mas ele dizia-me, depois de 160 dias que me dizem isto, nós terminamos por duvidar, será verdade que isto é assim? Será que Israel nos quer matar? E num momento determinado, à 1 da manhã, 2 da manhã, eles dormem, ele, o Luís e o Fernando, e 2 israelenses argentinos, e de repente ouvem uma grande explosão. E então o Luís diz-me, eu fugi. E em que direção é que eu fugi? Em direção aos terroristas do Hamas. Porquê? Porque eu pensei que Israel estava a atacar e que nos ia matar.
E então fui em direção a eles e só então o Fernando gritou em hebraico: Boena, vem cá, venha na minha direção, não vais nessa direção. Não estás a ouvir que eles gritam Tzahal, Tzahal, que eles estão a gritar nós somos o exército de Israel? Então ele voltou rapidamente e ele diz: chegou o Messias, chegaram os meus anjos, vêm jovens que vêm arriscar as vidas deles para nos salvar a nós. E pegaram neles os dois, cobriram os corpos deles com os corpos dos próprios soldados e levaram-nos no meio de fogo no caminho até o helicóptero que os libertou. Essa é a situação. Isso é que Israel tenta fazer agora, na minha opinião. Não é uma coisa oficial, ninguém sabe, mas é a minha opinião que esse é o objetivo de Israel, basicamente, neste momento, e por isso é que Israel insiste em fazer a operação em Rafah. E devo-te dizer uma coisa, Leila. Há uns dias, todos os mídias internacionais publicaram que os Estados Unidos estão zangados com Israel e que, de facto, o que fizeram foi, pela primeira vez, impedir um envio de mísseis a Israel, como represália pela operação em Rafah. Se isto é verdade, eles agora estão a dar um passo atrás. E estão a pensar, estão a chegar à conclusão que foram demasiado longe, que estão a receber muitas críticas, até mesmo dentro dos Estados Unidos. E ontem o embaixador dos Estados Unidos aqui, Jack Lew, deu uma entrevista e ele explicou: não é a nossa política, é verdade, nós decidimos parar este envio, mas este é um envio no meio de muitos envios e de muita cooperação que continua existindo. Mas é verdade que o Biden com isso provavelmente queria mandar um sinal ao Netanyahu e dizer-lhe: lembro-te que vocês não podem fazer o que querem e que nós nos opomos à morte de civis palestinos em Rafah, ou seja, cuidado, não entrem no centro de Rafah, onde há 1 milhão de refugiados. Agora, eu posso dizer que pelo menos 300 mil, talvez mais, já fugiram em direção ao norte. Vamos falar sobre o aparente retorno do Hamas ao norte de Gaza. Chegam informações até aqui à imprensa brasileira, né, que o Hamas estaria ressurgindo no norte de Gaza, enquanto as forças de defesa de Israel estão focadas em Rafah. Então, que informações a gente tem sobre isso? Olha, Leila, em qualquer lugar, vamos começar pelo princípio. Permite-me fazer aqui uma crítica demoledora contra o governo de Benjamin Netanyahu. Eu tive possibilidade de falar esta tarde com um dos ministros do gabinete de guerra e eu disse isso. O que vocês estão a fazer é um erro histórico e dramático. Porquê? Porque Netanyahu nega-se a criar uma alternativa para o dia depois. A única alternativa que há neste momento, a longo prazo, é a autoridade palestina reformada, não reformada, a que fosse. E por motivos políticos, para não provocar a queda do governo, sobretudo devido ao Ben Gvir e ao Smotrich, Netanyahu não se atreve a fazer o que é extraordinariamente necessário para que o sangue dos soldados que estão a morrer nos últimos meses não seja em vão. E é criar uma alternativa. E é sentar-se com Mohammed bin Zayed, o presidente dos Emirados, com Mohammed bin Salman, o líder de facto da Arábia Saudita, sentar-se com o líder egípcio e criar uma alternativa, e com o rei jordano, e criar uma alternativa em Gaza. Então o que é que acontece? Que Israel faz operações, por exemplo, hoje há uma operação grande em Jabalia, no centro de Gaza, no campo de refugiados, de onde Israel já esteve há 2 meses. Mas no momento em que o exército sai de lá, não há mais ninguém à parte do Hamas para voltar. Então o Hamas volta-se a apoderar de Jabalia. E isso é o que tem acontecido em vários lugares de Gaza. Não pode ser. Israel tem que criar uma alternativa, tem que debater com os seus aliados norte-americanos, ocidentais e árabes sobre o dia depois.
E é preciso ter a valentia suficiente. Não tudo, Leila, pode ser política interna. Não tudo pode ser pensar nas próximas eleições. Não tudo pode ser pensar no interesse de um líder ou do outro. É preciso alguém que comece a pensar no interesse do país como país. E para isso é preciso criar uma alternativa. E é preciso criar uma alternativa para o dia depois, que alguém possa entrar lá, seja a autoridade palestina, como era até 2007, seja em primeiro lugar a NATO ou os países árabes. Alguém tem que criar, tem que substituir o Tzal quando o Tzal sai. Israel não pode continuar, não vai ficar de nenhuma maneira em Gaza como esteve 18 anos no sul do Líbano. Nós não nos podemos permitir. Eu penso que esta guerra está a ter um preço económico também altíssimo para Israel e não podemos continuar a ter lá centenas de milhares de soldados que estejam lá a tratar do lixo de Gaza e da educação e da saúde. Não é esse o objetivo de Israel. O objetivo de Israel é que não haja mais 7 de outubro. Temos 2 mega projetos, Leila, que são projetos de um alcance histórico. Reconstruir os 22 kibbutzim, moshavim e povoações da fronteira do sul de Israel que foram destruídos pelo Hamas no dia 7 de outubro e reconstruir as cidades do norte para permitir que haja segurança e que a população possa voltar sem ter medo de que o Hezbollah faça a mesma coisa que o Hamas fez no sul. São 2 projetos muito grandes, mas temos ao mesmo tempo que encontrar uma alternativa de governo em Gaza. Vamos falar um pouquinho do trabalho da imprensa, Henrique. Uma matéria do Wall Street Journal ontem chama atenção para a cobertura que é feita da guerra pela imprensa israelense. E, segundo a matéria, não há imagens das pessoas de Gaza, pelo menos isso não circula dentro de Israel. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e contasse para nós também da entrevista que você deu. São 2 assuntos diferentes, mas acho importante você falar dessa entrevista que você deu na casa de Ben Gurion. Olha, Leila, a mim devo dizer-te que, com toda a sinceridade, nós estamos aqui sozinhos, ninguém nos ouve, que me foi muito nervoso e muito zangado quando vejo gente das mídias internacionais que vêm ensinar aos mídias de Israel o que é que devem fazer e como devem fazer. Não têm nenhum direito, porque eu penso que os erros dos mídias internacionais vão ser estudados durante anos e anos nesta guerra. Os erros são garrafais. Lê os relatórios do Washington Institute, por exemplo, sobre o tema dos números. Todos compram os números de mortos que o Hamas, chamado Ministério da Saúde, é o Hamas, proporciona. E já todos entendem que estes números não são números reais. Até dentro das Nações Unidas houve quem pusesse em dúvida os números que o Hamas apresenta e que diz que não é possível que haja tantas mulheres e tantas crianças mortas. Por exemplo. Ou seja, que ninguém nos venha ensinar aqui o que é que Israel tem que fazer. Agora vou-te falar sobre a minha impressão do que acontece em Israel com os mídias. Em primeiro lugar, Israel é de verdade a única democracia desta região. Eu viajo por todos os países da região e acredito que não há nenhuma democracia nesta região, hoje em dia, do Oriente Médio, à parte de Israel. Agora temos as nossas debilidades. Israel realmente tem um problema nesse sentido. Especialmente depois de 7 de outubro, nos primeiros meses, não vimos imagens de Gaza que eu acho que deveríamos ter visto. E quando eu vou à televisão aqui em Israel, eu digo isso. Isso é um erro. Isso é um erro. Numa democracia não podemos cair no patriotismo barato e só mostrar as nossas vítimas. Agora devo dizer-te uma coisa. É muito melhor do que no lado árabe, onde não falam de 7 de outubro, não lembram o contexto, e é como se Israel um dia se tivesse levantado e tivesse decidido conquistar Gaza. Pelo menos, eu dou entrevistas num canal dos Emirados, que se chama Al Arabiya. E os Emirados é um
país que é dos menos críticos em relação a Israel. E tu tens que ouvir o que há antes de que eu falo e depois do que eu falo. É como uma realidade alternativa. Agora, eu tento mostrar a visão desde Israel, que não é perfeita. Não é perfeita, absolutamente. Eu acho que devíamos demonstrar muito mais o que acontece. Eu não estou contente, Leila, com o facto de que o governo de Israel, o mais à direita da história, tenha decidido ilegalizar a Al Jazeera. Vou-te dizer uma coisa, eu estive na Al Jazeera. Eu sou um dos poucos jornalistas ocidentais que entrou na Al Jazeera e que fez uma matéria sobre a Al Jazeera. Eu sei que a Al Jazeera não é um santo, de nenhuma maneira. E quando eu vejo a cobertura da Al Jazeera hoje em dia, fazem-me lembrar o Goebbels. É cada vez mais parecido a Al-Manar do Hezbollah e a Al-Aqsa do Hamas. É incrível as coisas que eles dizem. Eles nunca mostrarão a perspectiva de Israel. É verdade que, por vezes, entrevistam algum porta-voz de Israel. Mas, à parte disso, eles nunca mostram o outro lado. Não há uma tentativa nunca de mostrar as duas caras. No entanto, eu penso que é um erro ilegalizá-los. Eu penso que uma das coisas melhores que tivemos aqui nos últimos anos é que 25 canais árabes atuam e vão pelas ruas de Tel Aviv e de Jerusalém com total liberdade. E quando há atentados em Israel e há extremistas que vêm e que gritam Mavet la'Aravim, morte aos árabes, ao lado estão canais árabes que transmitem tudo isso e ninguém lhes toca. Eu acho que isso é a diferença entre Israel e esses outros países. Que tu saibas que há muitos países árabes, entre eles o Egito, que não aceitam alguns canais como a Al Jazeera, ou a Jordânia, ou outros países. Eles são ditaduras, eu acho que eles podem decidir o que querem fazer, de facto não aceitam que nenhum jornalista tire uma câmara às ruas, é imediatamente detido, mas eu tenho muita pena que em Israel tenham decidido isso. Este é um governo que está a cometer muitos erros em alguns aspectos. Eu penso que o problema não é nem o Likud, nem o Netanyahu. Houve muitos governos do Likud no passado. Eu penso que é o facto de que este governo, para que sobreviva, está nas mãos dos votos do Ben-Gvir e dos votos do Smotrich. Eu penso que nós precisamos, em Israel, depois de tudo isto que está a acontecer, um governo de emergência nacional que inclua todas as forças democráticas e legítimas do país, desde a direita até ao centro e até à esquerda. Este governo de emergência tem hoje em dia umas missões que eu penso que são missões que provavelmente não há nenhum país do mundo que tenha a tal complicação pela frente, mas é preciso unir os maiores setores da política para poder pôr em prática tudo isto, entre outras coisas, a reconstrução do Sul, do Norte e o processo negociador com o mundo árabe e com os palestinos. E a entrevista que você deu? Fale um pouquinho dela, acho que a gente tem um vídeo também para mostrar. Vamos ver um pouquinho o vídeo e depois eu explico, se quiseres, ok? Enrique, acaba de sonar la alarma que cada año nos recuerda en Israel a los 6 millones de judíos que fallecieron. Así es. Estos 6 millones fueron asesinados solamente por ser judíos y el 7 de octubre del año pasado pasó algo similar. El mayor número de judíos de la historia desde el principio del sionismo moderno, 142 años. En un solo día fueron asesinados también, y es estar aquí en este momento, en estos minutos de silencio, frente a la casa de Ben Gurión, el hombre al que le debemos todo, y recordar las víctimas del Holocausto y las víctimas del pequeño Holocausto que ocurrió aquí el día 7 de octubre del 2023. Son muchos sentimientos al mismo tiempo y no es fácil superar todo lo que uno siente dentro en este momento. ¿Me acompañarías a la casa de David Ben Gurión para sentir a través de tu visión cuál sería la visión ben-gurionista? Será un honor. Vamos.
Estamos en el escritorio de David Ben Gurión. Normalmente está cerrado, pero hoy lo han abierto especial para nosotros. Increíble la energía que se respira aquí. Impresionante. ¿Quieres sentarte? Es un sueño. ¿Cómo te sientes en la silla de David Ben Gurión? Fuerte. La verdad que, sabes, Nicole, que yo entrevisté muchos líderes del mundo, ¿Sí? pero mi gran sueño sería haber entrevistado a David Ben Gurión, haberle conocido personalmente. Y este momento de estar aquí sentado en su silla, en este rincón que está cerrado todo el tiempo y que nos lo han abierto especialmente, es una energía extraordinaria, es un poco estar con él. Y estar con un líder, Nicole, que tiene en su mesa, en una habitación tan pequeña donde él escribió la Declaración de Independencia de Israel, tiene las biografías de cientos de soldados que murieron en combate, para recordarse siempre del precio que pagamos por lograr nuestra soberanía. Un líder que tiene algo así es uno de los líderes, quizás el líder más admirable de la historia judía. Muito intenso, né, Henrique? Eu posso imaginar. Não sei se a gente assiste até o fim. Fica a dica para quem quiser, depois você dá o Caminho das Pedras, para quem quiser assistir até o fim, mas vamos aproveitar para conversar mais um pouquinho. Sabes, Leila, que na minha opinião, estando lá, sentes uma profunda saudade de um homem que era, em primeiro lugar, um estadista. Não era perfeito, era longe de ser perfeito. Mas estive depois no quarto dele e vi o colchão dele, a cama dele. É uma cama com um colchão que tem uma espécie de espessura de papel. Realmente uma coisa. Eu penso, Leila, que se Ben Gurion não estivesse lá em 1948, eu não sei se o Estado de Israel teria sido declarado nesse momento. Era um homem com uma chutzpah, que é uma audácia que lhe permitiu fazê-lo, sabendo que no dia seguinte 6 exércitos árabes iam atacar Israel. No entanto, Henrique, é isso, é um momento de muito desafio, né? A gente já vivia um momento tenso um ano atrás, as manifestações todas contra a reforma do judiciário, ou o golpe do judiciário, como muitos chamavam. Então, acho que já havia um questionamento, puxa, Israel completa 75 anos, mas com tamanho desafio para a sua própria democracia, né? E agora soma-se aquilo, tudo que aconteceu de lá para cá, e o 7 de outubro, e agora a solução de 2 estados possivelmente mais distante, e o aumento do antissemitismo, e esse governo complicado, cujo fim a gente não está enxergando, pelo menos nesse momento. Ou seja, não é exatamente um momento auspicioso. Vamos caminhar para o fim, Henrique. Acho que a gente não pode deixar de falar do Eurovisão. Infelizmente, Israel foi para a final e ficou em 5º lugar, como sabemos. Houve outras polêmicas ali, deixando um pouco de lado as críticas a Israel. Chegou a haver manifestações lá em Malmö, na Suécia, pró-Palestina e contra Israel, e etc. Então, queria falar um pouquinho disso. É interessante como um concurso de música se transformou numa frente mais, ou seja, já não é só as universidades, já não é só as manifestações, agora é um concurso de música que tem 37 países, se não me engano, e vimos aqui uma coisa muito interessante. Vimos uma brecha muito grande entre as televisões nacionais e os seus representantes dos diferentes países que foram tremendamente anti-Israel e que castigaram uma canção de uma cantora jovem de 20 anos, Eden Golan, uma canção linda, uma mulher que canta muito bem, castigaram-na ela. Eu acho que nunca aconteceu que alguém cantava e que se ouvia assobios enquanto ela cantava, e ela manteve o porte e conseguiu aguentar, apesar de tudo. Agora, os representantes das televisões quase que não deram votos a Israel. Mas o público, o grande público,
15 países deram a Israel o máximo número de votos. Países como a Espanha, Portugal, a França, a Itália, Luxemburgo, a Alemanha, a Holanda, a Suécia, a Bélgica deram a Israel 12 pontos, os 12 pontos que é o máximo que se dá. Incrível que haja população que faça uma coisa e os representantes oficiais que façam outra, mas é verdade que houve também muitos músicos que fizeram todo tipo de manifestações pintando as unhas com a kefia palestina, por exemplo, ou coisas do género, ou vestindo-se com roupa palestina, como fez a cantora, a representante portuguesa. Em qualquer caso, eu acho que Israel tem um grave problema, hoje em dia, em 2024, de diplomacia pública, de imagem internacional. Eu penso, Leila, que eu nunca vi uma coisa assim em mais de 4 décadas que eu vivo neste país. Eu nunca vi uma imagem tão problemática por parte de Israel. Eu penso que tem muito a ver com o governo que nós temos, em parte, e é incrível que Israel, que foi quem foi atacado no dia 7 de outubro, hoje em dia seja quem é acusado de genocídio por parte da humanidade. Penso que temos aqui um grande trabalho. Sabes que o Theodor Herzl, o visionário do Estado judaico, disse em 1897, quanto? 140 e pico de anos, ele disse: nós vamos ter que explicar a necessidade da existência de um Estado judaico. Isso ele disse em 1897. Estamos em 2024 e nada mudou. Nós ainda temos que continuar a explicar a necessidade de um Estado judaico soberano ao mundo da mesma maneira que precisávamos em 1897. É isso, Henrique. Querido, muito obrigada e bom descanso aí para você e até a próxima. Antes de nos despedirmos, você vai para o Golfo amanhã, não é? Então antecipa um pouquinho dessa sua jornada, aonde você irá exatamente e o que está nos planos. Vou ao lugar mais importante de todos. Detalhes depois, quando eu saia de lá. Vamos primeiro lá. Eu prometo trazer notícias novas e interessantes quando voltar. Vou estar lá vários dias e realmente o facto de que eles insistam na presença de israelenses, apesar de tudo o que acontece, apesar dos temores à nossa segurança, etc., somos dois. Eu acho que é um signo de que alguma coisa acontece. Eu posso dizer que estão a acontecer nas últimas 2, 3 semanas todo tipo de passos, de encontros secretos entre políticos deste país e políticos árabes. Não podemos perder a esperança e não podemos permitir que o fogo se apague. E eu acho que estão a acontecer coisas. Vamos ver o que é que vai acontecer, porque não podemos só ter más notícias. E Rafa e tudo o que acontece dentro de Gaza vai acabar em algum momento e temos que pensar no dia depois. É isso aí. Querido, agora sim, muito obrigada. Obrigada a ti. E até a próxima. Tchau a todos. Bom Yom Ha'atzmaut. Isso aí. Muito obrigada pela companhia e até a próxima, gente.